em nome da ACATS, Associação Catarinense de Supermercados, e em nome do nosso presidente, senhor Francisco Crestani, queremos agradecer e dar as boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos especialistas de hoje, à diretoria da ACATS presente e aos membros do Comitê Comercial da ACATS. Aproveitamos também para fazer uma menção ao senhor Zefiro Gias, que está presente conosco no evento. Seja mais uma vez muito bem-vindo, senhor Zefiro. A ACATS iniciou em 2021 uma série de rodadas de conversa com especialistas na modalidade online, com o objetivo de trazer aos associados atualizações sobre temas relevantes para o setor supermercadista. Os temas já abordados esse ano estão disponíveis no nosso canal da TV ACATS no YouTube. O evento de hoje é organizado em parceria com a R Dias, especialistas em varejo, uma empresa que tem mais de 25 anos de história, com centenas de projetos em todo o Brasil e vem conquistando a credibilidade e confiança em todas as regiões, apresentando soluções personalizadas sob medida para superar os desafios da gestão das empresas varejistas. Como tema para o evento de hoje temos a evolução do comprador para gestor comercial. Então nós teremos uma conversa sobre como a equipe comercial pode melhorar o seu desempenho com inteligência comercial, sinergia entre comercial operacional e estratégico e principalmente a diferença entre comprar e se relacionar, trabalhando inclusive a expansão da fronteira comercial, gestão de fornecedores, táticas de negociação e métricas de performance comercial. E para conduzir nosso evento como um dos nossos especialistas de hoje, nós contamos com a presença do nosso convidado especial, senhor Tiago da Silva. Ele que é um profissional com larga experiência no varejo de empresas multinacionais e regionais, com experiências focadas em operações e gestão comercial nas áreas de varejo e atacado. Atualmente, o senhor Tiago é diretor comercial e de marketing do Grupo Coque. Senhor Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite a todo o comitê da CATS. É uma honra estar participando dessa conversa. Também sobre um tema tão importante que é essa mudança, essa virada de chave de um comprador para um gestor comercial. Então, faço agora a introdução ao nosso outro especialista do dia, senhor Alexandre Ribeiro, é fundador e CEO da R Dias Especialistas em Varejo. Bom, o encontro de hoje, Otávio, ele tem como pano de fundo um dos agentes mais críticos e relevantes da gestão varejista, que é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido comprador. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, da relevância do comprador, das formas que o comprador pode evoluir e de alguns processos que podem ajudar o varejista, aí, através da batuta do comprador, né, ajudar o varejista a melhorar seus resultados. Então, o nosso tema de hoje vai passar exatamente por isso. Na hora que vocês estiverem prontos, eu posso começar isso, inclusive. Perfeito, Alexandre. Fantástico. Realmente é uma repercussão muito legal que a gente está tendo com esses eventos online. Nós temos um número de participantes muito bom, um quórum bem legal. Hoje, nesse momento, 145 pessoas online. Então, eu concordo muito com o que você falou sobre essa questão das oportunidades que esses momentos online nos trouxeram. Talvez no momento presencial a gente tivesse um desafio muito maior nesse sentido, mas como a gente tem essa oportunidade do online, a gente já consegue reverter, ter bastante gente, ter bastante participação. Enquanto o Thiago a nossa equipe está ajustando com o Thiago essa questão da conexão e de som, eu acho que a gente já pode começar a dar início, Alexandre, porque é muito conteúdo, né? É bastante intenso esse nosso evento, assim como nas coisas que a gente tem trabalhado aqui. Então, a palavra está com você. Legal, vamos lá. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos colegas. Eu já vi aqui que tem vários clientes nossos participando aí, assistindo hoje. E aqueles colegas tão queridos aí de Santa Catarina, né? Muitos varejistas interessantíssimos que estão aí com o desafio incrível de melhorar seu resultado no dia a dia, né? Então, com essa perspectiva, Otávio, nós começamos nessa discussão do comprador para o gestor comercial. É uma migração de postura, de atitude, de perfil, mas antes de mais nada, é uma migração de produtividade, é uma migração técnica, é uma evolução que se faz necessária dado o nível de competitividade que o varejo tem experimentado. A gente teve, eu vou falar agora de uma forma que parece saudosista, nos bons tempos dos contatos
presenciais, né, dos eventos presenciais, nós realizamos turmas de treinamento aí com a CATS, em parceria com a CATS, para contribuir para que esse comprador evoluísse nesse sentido. E agora, inclusive, nós estamos com uma nova iniciativa nesse sentido, Otávio. Você, como gestor aí da frente toda de negócios da CATS, você tem nos ajudado a levar esse conteúdo varejista, e nós vamos replicar agora uma turma online, e quem quiser conhecer um pouco mais disso, já tem aí o QR Code, pode escanear esse QR Code, já vai levar direto para a página, que é o curso de compradores, gestão comercial 4.0, que a CATS, em parceria com a RD, está promovendo para contribuir com isso. Mas, para falar de forma pontual e direta sobre esse assunto, eu acho que convém a gente entender o que está por trás disso. Bem, de onde nós vamos tirar as experiências que nós vamos dividir aqui? A R Dias, que atua na área comercial, né, inteligência de mercado, operações de loja, redução de perdas, controladoria, logística, capacitação e treinamento, projetos de expansão. Nós já temos mais de 1.000 projetos realizados ao longo de mais de 26 anos, estamos completando 27 aí em breve, 26 para 27 anos de projetos junto ao setor supermercadista. Nós acreditamos muito na evolução dos profissionais, e esse aqui é um exemplo de dentro de casa, né? Em casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Então, esse aqui é uma iniciativa de capacitação da R Dias, que é o R Corp, nós capacitando os nossos próprios colaboradores. Aqui tem uma parte do nosso time, hoje nós temos aí um pouco mais de 70 colaboradores, e nessa pegada de evolução, de capacitação das equipes, nós trabalhamos firmemente com uma visão clara sobre como preparar as pessoas, porque nós estamos diante dos desafios críticos do varejo, e a era da informação tem trazido desafios novos desafios mais intensos e mais acelerados, com uma dinâmica incrível. Então, em função disso, nós vamos discutir aqui hoje como a era da informação e a inteligência de gestão podem impactar positivamente os resultados do negócio varejista. Como todos nós sabemos, e eu acho que vocês todos os colegas participantes devem estar bem habituados com isso, o mundo comercial é um mundo que tem muitos desafios. Então, na área comercial, a gente tem sempre medo de perder venda, de perder share, né? Tem uma guerra de preço incrível acontecendo, a gente vê situações com diminuição e aumento de fluxo de clientes, é um receio, um desafio do comprador garantir que haja fluxo de clientes nas lojas. O baixo conhecimento do shopper é um problema grave que afeta o setor e a área comercial. A indústria que quer determinar o preço de venda dos produtos acaba trazendo também algumas dificuldades, entre tantos outros problemas. E eu não vou nem falar aqui da questão das empresas que querem atender todos os públicos possíveis e imagináveis, e acabam não conseguindo atender nenhum deles de forma apropriada, a pressão contínua por aumento de margem, ou seja, tem muito desafio aí pela frente. Mas esses desafios, para serem superados, a gente precisa, antes de mais nada, entender quem é de verdade esse comprador, quem é essa pessoa, quem é esse cara, quem é esse profissional. O comprador é aquele profissional que garante o suprimento de mercadorias para a empresa. Essa é a função principal se a gente tivesse que fazer uma descrição de cargo. No entanto, é muito maior do que isso, tem muito mais do que isso. E a nossa preocupação é em garantir que este profissional, que é o comprador, esteja à altura daquele seu interlocutor, o vendedor. A indústria prepara e capacita seus colaboradores com uma intensidade, uma frequência, uma profundidade muito grande. Então, a gente precisa se preparar também para entender como conseguir melhor performance nessa relação, né? Então, a grande pergunta que está por trás desse cenário, da visão do comprador, é como ser um gestor comercial. Porque, basicamente, é o seguinte, o comprador, o comprador das antigas, aquele caso clássico que a gente conheceu, ele já não existe mais. A função de comprador é uma função que está morrendo, né? E a função de comprador está morrendo especialmente por causa daquela dinâmica de se olhar para a estrutura de negócios, pensando numa atuação, por exemplo, aquele comprador que vai lá, faz o pedido e, no máximo, ele se preocupa em saber, verificar se a mercadoria chegou.
E esse é um problema muito grave. Nossa preocupação nesse sentido é em diferenciar essas coisas. Eu não posso mais ser um comprador neste modelo. Esse é o comprador que a gente chamava no passado de tirador de pedido. E esse comprador tirador de pedido, ele já era, já morreu. A função de comprador, ela precisa ser reinventada, repensada. Eu preciso ampliar o escopo de atuação desse profissional urgentemente, porque se você for pensar bem, cada um de vocês, colegas, vocês estão ouvindo o tempo inteiro falar, pessoas, empresas, instituições falando sobre inteligência artificial. Hoje nós já temos pelo menos 3 ferramentas que operam com inteligência artificial com a intenção de apoiar, de ajudar o comprador e ajudar outros profissionais de dentro da empresa varejista. Então, muito do que o comprador faz hoje no braço, em algum momento vai deixar de existir, porque os compradores são capazes de fazer uma grande parte das coisas. E onde vai ficar o comprador, então? Comprador, tirador de pedido, como eu disse anteriormente, vai morrer. Esse está fora do mercado já. E aquele que ainda não percebeu que está fora do mercado é porque talvez esteja vivenciando o mal do zumbi. O zumbi é aquele que está andando, está se movimentando, trôpego, se arrastando, não sabe que morreu, né? Então, se a gente lembrar daquele seriado Walking Dead, a gente lembra qualquer coisa. Então, tem lá o cara se arrastando, olho pendurado, braço pendurado, a perna arrastando também, e ele está lá, achando que está vivo. E esse é o comprador tradicionalzão, aquele tirador de pedido que nós mencionamos no início. Na verdade, aqui a gente tem que olhar para isso de outra forma, né? O gestor comercial é um profissional com uma pegada muito mais ampla, com uma visão muito mais horizontal do que vertical. Quando eu falo de uma visão vertical, eu estou falando a respeito da hierarquia do negócio, né? E o Thiago, que está numa grande empresa hoje de Santa Catarina, né? A maior empresa de Santa Catarina, hoje tem também uma experiência boa em multinacionais, atuou também em multinacionais. Qual você sente que seja o principal desafio para o comprador deixar de ser o tirador de pedido, aquele cara que não tem envolvimento com as demais disciplinas, para se transformar um verdadeiro gestor comercial? Qual o seu ponto de vista, né, que inclusive passa por essa carreira? Qual é o principal desafio? Então, pela vivência, pela experiência que a gente tem, então, toda a minha experiência, eu tenho 18 anos de varejo, metade da minha vida é varejo, eu posso falar um pouco para vocês sobre isso, no sentido de o comprador, com o tempo, ele absorve, ele tem o feeling, né? Então, ele trabalha muito em cima do feeling, trabalha em cima de informação, as mudanças, a mentalidade, a mudança que vão acontecendo, o comprador ele precisa estar aberto. O maior desafio, a tecnologia, as áreas de suporte, as áreas de apoio, vem para ajudar na gestão do dia a dia, vem para a preparação, vem para a organização dos dados, para transformar aquilo em informação e você tirar proveito na hora de tomar a decisão. O grande desafio é abrir a cabeça. Entender que o mundo mudou, entender que a tecnologia, as ferramentas, as áreas de suporte, a área de inteligência comercial, as informações de mercado, a área de price, a gestão de categorias, a área de reabastecimento, tem um papel colaborativo. E aí a minha visão, a gente conversou um pouquinho sobre, a minha visão não é que o comprador deixe de ter a força que ele tem. O comprador continua sendo o líder da célula multifuncional, continua sendo o líder do projeto. O comprador não perde autonomia. O comprador ele tem sim um apoio e está muito mais embasado para tomar decisão. Então, as coisas mudaram, o ambiente ganha uma proporção muito maior, a velocidade da informação é muito maior, as mudanças são maiores. Então, o mindset, a mudança, a quebra de paradigma e abrir a cabeça, acho que faz toda a diferença para essa transformação. Ô, Thiago, me conta uma coisa agora, trazendo um pouquinho de polêmica para a mesa. Você acha que um comprador que atua numa empresa em que o dono ainda não se atentou a essa questão, que o dono ainda enxerga o comprador de uma forma mais operacional, você acha que
fica muito mais difícil? Ou como é que é esse ambiente para o comprador que está inserido numa empresa cujo seu principal líder ainda não fez esse movimento de conscientização também? Obviamente, isso torna um pouco mais difícil, né? Quando você trabalha numa empresa onde você tem empresa de dono, vamos dizer assim, uma empresa familiar, e precisa dessa visão, passa pela necessidade, e eu sempre falo para os meus liderados, que o liderado ele precisa trazer à tona essa discussão junto ao seu líder, né? Junto ao gestor ou ao próprio proprietário, ou a necessidade de mudança através de informação. Ele tem que provar com fatos e dados. Todo comprador ele precisa ter um perfil analítico. Uns têm mais, outros menos. Então, como é que você cria esse convencimento? Como é que você cria essa mudança de cultura? Como é que você cria essa transformação dentro de uma empresa que não tem uma cultura de estar mais cercado por informação ou mais cercado de dados para tomada de decisão? Ele precisa trazer à tona as evidências, montar um planejamento, mostrar o plano A, o plano B, o plano C, os prós e contras dentro de uma análise que ele trouxe, fazer o fechamento daquela atividade, fazer um fechamento de um sazonal, fazer o fechamento de uma negociação. Eu planejei isso dentro do meu planejamento, baseado em todas as informações que eu tinha, eu espero ter esse resultado. Fechou a ação, vamos avaliar qual o retorno que trouxe. Em cima de dados, contra dados não há argumentos. Então, essa discussão e esse amadurecimento, o próprio comprador vai poder trazer para o seu gestor ou para o líder do negócio com informação os benefícios dessa mudança, dessa virada de chave. Muito bom. Faz todo sentido. E já para, como eu falei, de apimentar a conversa, eu tenho aqui um exemplo de como esse cenário evolui. Porque quando eu estou falando de ter uma dinâmica, de ter um comprador que não está olhando para fatos e dados, eu naturalmente tenho cenários mais pobres de performance, né? Agora, vamos pensar nessa situação aqui. Eu tenho aqui um comprador e um vendedor. E o que acontece na prática que a gente vê com muita frequência? O comprador, ele normalmente acontece um cenário bem crítico, né? O vendedor chega na sala, olha para o comprador, assim que vê o vendedor, já abre o sistema para poder colocar o código do fornecedor e trazer a performance de vendas e os dados demais que ele precisa, cadastro de produto, para ver que produto precisa comprar e tudo mais. A hora que o vendedor percebe que o comprador está começando a olhar para as informações, a primeira coisa que ele faz é falar do tipo, seu timinho, hein? Você viu ontem? Perdeu de novo, hein? Tá parecendo o meu time em São Paulo, que perdeu feio lá pro Palmeiras. E aí começa essa conversa. Mas só que o vendedor normalmente chega lá já desafiando, né? Seu time é fraco mesmo, hein? E o comprador, concentrado, continua lá levantando as informações que ele precisa para atendimento. Aí o vendedor fala, mas você viu que nós compramos pro campeonato do ano que vem? Agora, meu filho, não vai ter para ninguém. E aí conversa vai, conversa vem, o vendedor cutucando, daqui a pouco vira pro nosso querido comprador e fala, olha, você sabia que o seu técnico é o pior de todos do campeonato? É o que mais perdeu até hoje? Não, não é bem assim. A hora que o comprador rompe essa conversa para discutir que não é bem assim, ele acabou de gerar o problema e agora ele entrou no ritmo do nosso vendedor. O vendedor queria distrair a atenção e conseguiu. E o que o comprador faz exatamente nessa hora? Ele vira para trás na cadeira, dá aquela encostada, fala assim, vamos parar com esse papinho mole aí, vamos trabalhar. O negócio é o seguinte, eu quero desconto, porque sem o desconto não vai ter pedido. Né? E é essa questão e essa colocação que o comprador faz. O vendedor, por outro lado, olha para isso e fala assim, será? Puxa vida, tudo isso? Ok, dá sim. Né? Vamos dobrar o volume? É nessa hora que tudo se explica, que tudo se define e que as coisas começam a dar errado. Na verdade, começaram a dar errado quando ele começou o atendimento. Nós vamos falar disso daqui a pouco. É nessa hora
que o comprador fica pé da vida e daí para frente não vai mais sair um bom negócio, porque eles estão numa sinuca de bico, né? O comprador está numa sinuca de bico, ele está numa rua sem saída e o vendedor o levou até aquela entrada da rua sem saída. Quando o comprador percebeu que ele até conseguiria algum desconto, mas ele ia ter que dobrar o volume, não tem mais saída. Essa conversa não vai para lugar nenhum. Alguém vai perder, ou o comprador ou o vendedor. E todo negócio onde um perde, em algum momento ele quer revanche. E esse cenário é péssimo, mas ele acontece com uma frequência enorme. E o que está por trás de tudo isso? A falta de preparo do comprador para aquela reunião. A falta de planejamento, Thiago. Como você falou ali atrás, né? Pô, o planejamento é tudo, é importante, eu tenho que me planejar. Pois é, mas esse comprador, tirador de pedido, que ainda não se tornou um gestor comercial, no senso mais estrito da palavra, ele ainda está nessa jogada. Então, existem muitos caminhos para que a área comercial se aprimore. Então, aqui eu tenho uma lista com os principais macroprocessos da área comercial. E, entre eles, nós temos alguns que são os mais importantes. Então, os que estão em azul são macroprocessos que a gente considera estratégicos. Os que estão em vermelho são os operacionais. Então, os que estão em vermelho são aqueles que são realizados exclusivamente para manutenção das coisas. Já os que estão em azul têm uma capacidade fenomenal de aprimorar resultados, aprimorar performance. Então, qual é a jogada aqui? Se o comprador não der atenção correta para os macroprocessos críticos e diferenciadores, ele pode simplesmente não conseguir agregar valor. E aí entra o problema, né? Agora, essa é a hora que o Thiago vira para mim e fala assim: Alexandre, você está colocando negociação como algo operacional que não traz resultado? Que coisa esquisita é essa, né, Thiago? Pô, como assim? Negociação traz resultado pra caramba. Não, mas você me perdoe. Nesse molde que nós vimos agora há pouco, não traz resultado. Traz resultado se você tiver planejamento, organização e daí por diante. Nesses moldes que nós discutimos agora, não traz resultado. E a grande questão... Alexandre, Pois não, Thiago, pode falar. acho que o grande cerne da discussão, quando você vai para uma negociação fragilizado, você vai sem argumento, sem base de dados, não é uma negociação. A negociação, para ser boa, você tem que estar planejado, organizado, sabendo dos seus limites, da sua capacidade de compra. Você tem que ter ali na negociação, você pode até entender, conhecendo a característica da empresa que você está tratando, você pode até entender que você vai ter que ter gerar uma contrapartida, pela característica de cada empresa. Tem empresa que prefere uma contrapartida de volume, contrapartida de visibilidade, enfim, vários modelos de empresa, contrapartida no e-commerce, enfim, sempre tem alguma exclusividade, um espaço em gôndola, uma venda de um ponto extra. Dentro da negociação cabe todas as discussões, mas cabe ao gestor, ao negociador, gestor comercial, a visão e entendimento. Ele vai puxar os dados, vai puxar os números, vai fazer uma análise de mercado, vai trazer à tona todas as discussões, e cabe a ele saber até onde ele pode ser e até onde ele pode ter essa margem de manobra, até aceitação, até onde é saudável gerar uma contrapartida para a empresa. Isso não é prejudicial, isso vai favorecer a entrega, vai gerar relação de ganha-ganha ao meu fornecedor e vai trazer os objetivos que assim eu moldei. Por isso que eu falo tanto do planejamento. O planejamento é 70% de uma negociação. E o planejamento passa pelo levantamento dos números. Uma das questões mais críticas nessa história, Thiago, é que a maioria dos compradores acaba usando o seu tempo de uma forma não tão adequada. E o que é o uso do tempo de forma não adequada? Você vê, se ele está gastando apenas 9% do tempo dele com atividades estratégicas e 91% do tempo dele com atividades operacionais, como é que ele vai se planejar? Como é que ele vai se organizar? Como é que ele vai se antecipar e determinar o que ele quer? Então, na prática, o que a gente já estava percebendo é que esse daqui talvez seja o cerne da questão. Os compradores deveriam ter uma distribuição do seu tempo um pouco mais equilibrada. Então, nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de meio a meio do tempo, né? Metade do tempo
em atividades operacionais que não dá para escapar, e a outra metade do tempo com atividades mais estratégicas. E quando a gente olha para o que consome o tempo do comprador, é uma coisa assombrosa. Então, o ressuprimento toma alguma coisa perto de 25%. Isso aqui é um case, um case específico, mas a quantidade de empresas que nós encontramos, conhecemos com essa mesma situação, nesse mesmo estágio, é uma coisa incrível. Então, nós estamos falando aqui de perto de 25% do tempo dele com o ressuprimento. Os sistemas podem fazer ressuprimento automatizado hoje. Nem convém que o comprador trate de volumes numa negociação, porque o volume é o volume que vai ser tratado pela torre, né, pela perspectiva da área de demanda, gestão de demanda, que é algo que nem todas as empresas ainda estão executando. Aí quando você vê atendimento ao vendedor, atendimento às lojas, gerenciamento de comunicação, e-mails e tal, aqui não tem o WhatsApp. Se colocasse só o WhatsApp aqui, Thiago, nossa, ia dar uma coisa incrível. O tempo que se gasta com o WhatsApp. Aí você vê assim, uma loja tem um problema com um produto. E aí tem um grupo na empresa que tem todos os compradores e todos os gerentes de loja e mais uma turma. Aí eu tinha uma mensagem de 1 para 1 que virou a mensagem de N para N. Todos os compradores e todos os gerentes de loja vão parar para ver aquela mensagem que apareceu no grupo. E não tem nada a ver com eles. Era só de 1 para 1. E detalhe, eles vão trocar umas 5 ou 6 mensagens. Cada 5 ou 6 mensagens vai multiplicar esse acesso à comunicação com um monte de gente. Então, essa dinâmica crítica que precisa ser repensada. De fato, a gente precisa olhar para a dinâmica com um foco mais apropriado. Aí você falou de planejamento. Como é que o planejamento se dá numa empresa varejista que quer ir adiante? Então, nós desenvolvemos um método para poder colocar o comprador nessa jogada, que passa pela seguinte perspectiva. Antes de mais nada, tudo começa com análise de contexto. O que é análise de contexto? Analisar os indicadores, analisar as tendências, entender os resultados gerados pelo fornecedor, entender a canibalidade, a afinidade dos produtos, o que está acontecendo com a performance das categorias, o que está acontecendo com os outros fornecedores que participam das mesmas categorias que esse, comparar com dados externos, Nielsen, Scantec, entre outros, e depois disso tudo compreender se o que está acontecendo com aquele fornecedor é bom ou ruim, se é apropriado ou não, se é coerente com o que está acontecendo no resto do mercado, e já começar a entender quais efeitos disso para você. Então, aquela máxima da gestão contábil, né? O número variou, aumentou ou diminuiu? Isso é bom ou é ruim? Então, com o princípio de análise, olhar para os indicadores. Esse é o primeiro passo. A partir daí, entender que é necessário ter uma estratégia. Poxa, eu tenho um fornecedor, por exemplo, nós temos diversos clientes que trabalham com a Ambev, na perspectiva de que a Ambev é o pior fornecedor da face da Terra. Por outro lado, nós temos clientes onde a Ambev é simplesmente fenomenal. É cliente top, né? E nós temos aí no nosso time de hoje aí o Zamboni, lá da Rede Top, que está participando aí com a gente hoje também. O Zamboni sabe muito bem. Eu ia dizer que tem que pagar royalty para usar o Top, hein? Não. Não estou falando de vocês, não. Eu estou usando a tua experiência também, Zamboni. Estou brincando, beleza. Zamboni, a gente aqui com o Thiago e tal, a gente está discutindo essa questão do fortalecimento do comprador, e você, como profissional de tantos anos, me conta, Zamboni, faz diferença para a performance do negócio? O nosso comprador está mais preparado com essas questões, Zamboni? Você já viu em alguma empresa sinais como esse, que o fornecedor que é bom lá é ruim aqui? Não, já vi na Venezuela, aqui no Brasil ainda não. Mas faz toda a diferença, Alexandre. O mundo mudou muito rapidamente, né? E aí, de março para cá, de março de 2020 para cá, mais ainda, né? A coisa ficou mais... Agora, obrigado, Zamboni, grande amigo. Thiago, me conta uma coisa. Nessa perspectiva de desenhar uma estratégia, você acha que as equipes comerciais elas têm conteúdo suficiente, informação suficiente? O que falta, no seu ponto de vista, para que o profissional de compras possa trabalhar melhor na definição de uma estratégia comercial para aquele fornecedor?
Porque nós temos outras atividades, né? Depois dele determinar uma boa estratégia, tem que estabelecer metas, criar cenários para negociação, né? Você falou das contrapartidas. Se eu vou oferecer para o meu fornecedor, se eu entrar numa negociação, eu tenho que saber qual é o cenário desejável, qual é o provável e qual é o inaceitável. Porque se ele vier com respostas de contrapartidas para a negociação que não sejam suficientes para o meu objetivo, eu tenho que entender qual é a linha de corte onde eu paro a negociação porque não teve negócio. Mas, ao mesmo tempo, será que dá tempo, Thiago, para o comprador, na hora do vamos ver, começar a calcular de cabeça todos os cenários que ele precisaria ter para entender quais contrapartidas eu posso oferecer diante dessa oferta, dessa resposta que o fornecedor está me dando? Ou é melhor ele levar tudo isso pronto? E trabalhar aí depois com a resposta do fornecedor a partir de cenários para negociação? Uhum. Bacana, Alexandre. Acho que antes dessa questão sobre fornecedor bom e ruim, vale muito a pena uma avaliação do papel de cada categoria. Acho que tudo é uma questão de análise e uma cabeça aberta da gestão de compras, né? Você tem que entender o papel de cada categoria e o papel de cada fornecedor dentro do contexto do seu negócio, né? E entender o posicionamento de cada marca. Então, antes de eu fazer uma pré-avaliação do posicionamento de um fornecedor, de uma categoria, ou vamos dizer assim, eu criar um ranço com uma categoria ou com um fornecedor, eu tenho o hábito e eu sempre trabalho com o time a questão do conceito, né? Quando você dá o conceito é você ensinar a pescar. A resposta pronta, a resposta da situação pontual, ela é dar o peixe assado, né, para comer. Então, eu trabalho muito a questão do conceito. Então, o conceito é você entender o posicionamento, você, em cima já respondendo essa questão, entender o posicionamento, você tem muita informação para tomar decisão. Ah, mas eu não tenho informação de Nielsen, não tenho informação de Scantec. Você tem uma informação preciosa que são seus dados internos, para começar a conversa. Ah, mas informação de mercado é importante? Sim. Então, se você não tem acesso à informação de mercado, vá atrás da informação de mercado. Isso também vai contribuir muito para a tua tomada de decisão. Então, primeiro, você precisa estar organizado, planejado, com os números na mão, entender o papel de cada categoria, entender o papel daquele fornecedor dentro da categoria. Outro ponto relevante é entender o posicionamento do fornecedor. Não adianta, muitas das vezes, você dar soco em ponta de faca. Você tem que entender a característica daquele fornecedor e você tirar melhor proveito da situação. Então, de novo, tem como sim. No meio de uma negociação, se você não foi preparado, você possivelmente vai perder, ou você não vai tirar o melhor proveito dela. Então é necessário que você tenha realmente um planejamento, os números na mão, um plano A, um plano B, saber até onde você pode ceder, e se você não tem certeza da tomada de decisão, não tome a decisão na hora. Não tome a decisão na hora para você tomar a minha resposta. Muito bom, Thiago. Mas, Thiago, você está me falando aí que o comprador tem que pensar, entender o papel de categoria, que o comprador tem que fazer a gestão do posicionamento das marcas, do fornecedor, para poder comprar. Mas não é comprador? Muitas vezes me perguntam por que a gente insiste nisso, Thiago. E eu acho que você colocou de uma forma muito clara, né? Os compradores, eles precisam entender que o tirador de pedido morreu, não tem jeito. Que ou você parte do princípio que você vai entender de todas as disciplinas da gestão comercial, gerenciamento de categoria, comportamento de compra do shopper, pricing, trade e tantas outras dinâmicas, ou então você vai acabar limitado, o seu arsenal vai ficar pequeno, né? E nessa dinâmica, fica sempre aquela pergunta: pô, mas só para ser comprador eu preciso saber tudo isso? Me conta uma coisa, você contrataria para a tua equipe hoje aí no COC um comprador que não tenha essa visão de absorver e entender o conceito? Como é que está a visão de seleção para vocês?
o que você valoriza de fato na hora da contratação do profissional? Alexandre, esse profissional, a gente brinca, antes de responder essa questão, o comprador e o gestor de negócios, ele tem um papel, o trabalho dele começa desde o desenvolvimento de um cadastro de um produto, até a compra efetiva, até passar no caixa. Ele é dono de todo o processo. Ah, mas eu não sou responsável pela logística, eu não sou responsável pelo agendamento, eu não sou responsável por abastecer o produto na gôndola. A gente tem, de novo, eu volto à tecla, o comprador é o líder da célula multifuncional. Ele é o responsável, ele é o coração do varejo para que o processo comece bem e termine bem. Não tem ninguém dentro de uma empresa, dentro de um varejo, que conheça mais do produto do que o gestor comercial, do que o comprador efetivo. Não existe ninguém. Ele é o especialista da área. Se você tem um comprador, você tem um gestor comercial que você conhece, o José Koch fala bastante disso. Se você, como líder, conhece mais do que o seu comprador, do produto, da categoria que ele está comprando, nós temos um problema. Ele é o especialista. Ele tem que dar aula. Ele vai te ensinar. Você vai fazer gestão, mas ele vai te ensinar a tratar do produto. Hoje, para a contratação de um gestor comercial, de um comprador, ele tem que conhecer de todas essas áreas que o cercam. Porque essas áreas hoje não é um demérito você utilizar, pelo contrário, você utilizar de todas as ferramentas, de todas as informações possíveis para você tomar a melhor decisão. Esse comprador que tem a visão do todo, que sabe que o seu papel ele é muito mais importante, o seu tempo ele é muito mais precioso para planejar, para produzir, para estruturar uma negociação, estruturar uma precificação baseada em todos os preceitos das áreas de suporte, de toda a área de inteligência comercial. A gente fala em inteligência comercial, aí a gente coloca GC, coloca reabastecimento, coloca price, coloca CRM. Se o comprador não entender que todas essas áreas elas estão para suportar a tomada de decisão, esse cara ele vai parar ao longo do tempo. Ele não vai, a empresa vai evoluir, o mercado vai evoluir e ele vai ser engolido. O tempo ele vai ficar defasado ao longo do tempo. Então, a gente procura profissionais que consigam trabalhar em diversas áreas. O profissional, o comprador, o gestor comercial, ele tem que entender um pouco de reabastecimento. Ele vai precificar o produto junto com o price, ele vai respeitar a estratégia pré-definida da empresa, vai precificar junto com o price, ele vai reorganizar a margem objetiva, junto com a logística, ele vai entender o melhor modelo de recebimento do produto. Junto ao GC, ele vai entender como, baseado na árvore de decisão do cliente, como que tem que ser exposto aquele produto, né? E outra coisa importante que a gente deve pontuar, e a questão de visão de mercado é muito importante, o cliente é o centro do negócio. Tem mudado muito o cliente hoje, ele muda de canais, ele compra em vários lugares. Então, no passado, nós gerávamos a demanda para o cliente. Hoje, o cliente gera a demanda para nós. Então, nós temos esse comprador ele tem que ter uma visão multidisciplinar, uma visão ampla de tudo, para poder tomar decisão. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem visto que, por exemplo, na última perspectiva que nós abordamos aqui sobre mudar o processo e não deixar que o comprador se limite à questão do comprar e receber, mas sim passe a olhar para outras dinâmicas, e o planejamento faz parte intensa disso, né? A gente percebe que nessas 4 etapas que nós estamos vendo aqui nesse processo de planejamento de compras e preparo, né, para as compras, normalmente o que o comprador faz, em 99% das vezes, é ir direto para a execução, pulando essas 4 etapas. Quando ele faz isso, ele acabou de limitar demais a quantidade de ferramental, de armas que ele tem para sair bem desse processo de negociação. Dentro dessa filosofia, a gente tem conseguido gerar resultados especiais e excepcionais junto aos nossos queridos colegas varejistas. A partir de ir sim para a execução, nessa etapa 5, você vai fazer o acompanhamento, o monitoramento, né? Vai medir a performance daquilo que foi programado e comparar com aquilo que você desejava. E acho que a frase que fecha essa discussão de forma clara é justamente essa.
nós estamos sempre preocupados com o nível de evolução da indústria versus a evolução que o varejo providencia para suas equipes, né? E para essa dinâmica, eu acho que a gente tem que olhar sempre para os nossos públicos, né? Começando sempre com o shopper, como você mencionou, e passando por cada um deles, inclusive, naturalmente, os fornecedores. Eu trouxe aqui o exemplo de uma empresa que, na sua curva A, se você pegar a somatória aqui da curva A1, A2 e A3, nós estamos falando aqui de 13 fornecedores que são responsáveis por 50% do faturamento, aproximadamente. Então, 13 fornecedores de 414 são responsáveis por todo esse faturamento, 50% da rede. Isso é algo muito crítico. E aí a gente começa a fazer, a gente faz as perguntas clássicas. Por que uma empresa que me dá 28% de margem, como eu estou vendo aí a Vigor, tem menos volume do que uma empresa que me dá 22% de margem, como o caso da Danone? Por que isso? Então, quando você vai para a gôndola, você percebe ainda aquelas práticas de vender espaço. E aí você vê que um tem o paredão lá lotado e tal, não sei o quê, mas ele não tem a capacidade de venda para estar ocupando tanto espaço. E um outro fornecedor que poderia te dar 6 pontos percentuais a mais de margem, ou praticamente 30% a mais de margem, não está recebendo a atenção que devia. Então, olhar para o fornecedor com um olhar crítico e entender o contexto é absolutamente fundamental. Mas os compradores nem sempre fazem isso. Então, o que a gente tem visto e que faz um sentido muito grande é desenhar uma estratégia de negociação apropriada. Então, depois de fazer análise de contexto, eu preciso ter uma estratégia clara. O que é uma estratégia clara? Eu tenho um fornecedor que tem uma relevância muito grande no meu negócio, como esse que está na tela. E esse fornecedor ele tem uma relevância muito grande, ele tem uma alta participação nas minhas vendas, mas ele tem uma participação dos meus resultados que é bastante baixa. Bem, quando isso acontece, eu tenho que fazer alguma coisa com esse fornecedor. O que eu vou fazer com esse fornecedor? Bom, o que eu vou fazer é justamente a estratégia. Então, se eu tenho pouco resultado com ele, talvez eu queira fazer um estudo de resultado. Mas e se esse fornecedor se negar a aumentar o resultado? Bom, aí então eu tenho que me preparar para reduzir a relevância dele, né? Mas eu vou fazer isso com quais fornecedores? Só esse aqui? Não. Cada fornecedor que está em um quadrante diferente vai requerer uma estratégia diferente. Então esse aqui, o fornecedor não tem relevância e não traz resultado. Vou cortar, não vou? Só que é o seguinte, colegas, se você chegar lá e cortar esse fornecedor olhando apenas para os números, você corre um risco enorme de fazer algo frio. Você primeiro precisa ir até a loja, identificar se você está fazendo um abastecimento correto, se o produto está posicionado na categoria certa, se ele está posicionado nas proximidades, nos arredores de produtos que aumentem a venda deste item aqui também. Se você não tiver fazendo um trabalho decente de precificação, de organização, de exposição e tratamento da categoria onde ele está, esse produto provavelmente não vai vender. É aquela história, você vai tirar o produto de linha porque ele não vende, mas chega na loja, ele está lá na última prateleira, encostado no chão, perto de um outro produto que não tem nada a ver. Não tem sinergia, não está bem cuidado, não vai vender mesmo. Então, é necessário olhar para isso. Então, para cada quadrante onde o fornecedor se situa, você tem que desenhar uma estratégia diferente para ele. Até que você encontre, por exemplo, aqueles fornecedores, como eu falei do caso da Ambev, que para alguns clientes nossos ela é simplesmente fantástica. E esse fornecedor que tem muito volume com você e que, na prática, te dá um resultado alto, você vai aumentar a participação dele, você vai trazer mais espaço para ele, você vai gerar mais aproximação, relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo, mais profundo. Então, a grande questão é, desde quando o gerenciamento de categoria passou a vigorar como algo importante, existe uma discussão grande sobre um aspecto que pouca gente deixou de olhar, que é a gente transformou uma organização dos setores. Antes o fornecedor era organizado, a equipe de compras era organizada por fornecedor. Então um comprador comprava de um fornecedor. Hoje a gente trabalha com um conceito de gerenciamento de categoria, onde um comprador trabalha com uma categoria. Então pode ser que um fornecedor, um vendedor, sente a mesa de 3, 4, 5, 6 compradores diferentes para vender tudo que ele tem para vender. Mas esse conceito deixou uma lacuna. Então, agora que o comprador está organizado por categoria,
quem é que olha para o fornecedor? Porque nenhum comprador, a não ser dos pequenos fornecedores, trabalha com um fornecedor exclusivo, um comprador, um fornecedor. Então, a gente precisa olhar para a performance. Eu tenho muita empresa grande, com muito capital para investir, e a gente nem sempre está dando a devida atenção. Então, essa visão da gestão de carteira de fornecedores vem exatamente com essa perspectiva, de ajudar a entender que a empresa precisa ter uma área de inteligência comercial, por exemplo, para poder acompanhar, estratificar e gerenciar os números de evolução dos fornecedores, os seus indicadores, para poder facilitar a vida do comprador. A nossa visão é a inteligência comercial deve facilitar a vida do comprador, né? Com essa perspectiva, esse foi um caso que trouxe uns resultados bem especiais. Então, a empresa saindo do método tradicional de negociação e indo para essa metodologia que eu acabei de descrever, ela teve ao longo de um ano uma movimentação. Os fornecedores que não entraram no novo processo de negociação cresceram 1,74% nas vendas. Já os fornecedores que entraram no processo de negociação provocaram um aumento de vendas na empresa que chegou a 8,52%. Então, se a gente tirar um do outro, a gente vai perceber que o grupo que entrou no novo processo de negociação cresceu 6,78% contra 1,74%. E a empresa cresceu 8,52%. Então, 6,78%, um número bom para aquela situação de crescimento real. Na margem, enquanto os fornecedores que não fizeram parte do novo processo de negociação estavam caindo 0,62 em termos de margem percentual, a empresa cresceu 1,35. Então, a distância de um para o outro deu 1,97. Então, o fornecedor que entrou nesse novo processo de negociação, ele passou a oferecer uma rentabilidade muito maior para o nosso cliente. E na massa de margem, ou seja, lucro bruto, né, a quantidade de dinheiro, de margem em dinheiro, os fornecedores não negociados nesse formato estavam caindo 5,13, a empresa cresceu 10,67, sinal que entre um e outro eu tenho 15,81, que foi o crescimento dos fornecedores que passaram por esse processo. Isso tudo porque a gente conseguiu selecionar o fornecedor, entender a estratégia que nós queríamos usar com ele, envolver o gerenciamento de categoria, adequar a missão de compra, a missão da categoria com o posicionamento e as características do fornecedor versus um modelo antigo onde a gente só se tirava pedido. Então, os ganhos são muito grandes. Então, eu tenho a impressão, Thiago, que às vezes parece que o nosso colega varejista, ele talvez não esteja olhando com profundidade para isso. E eu tenho sempre uma preocupação em trazer isso à tona para uma discussão mais forte, porque eu tenho a impressão que, às vezes, falta essa discussão. No seu ponto de vista, Thiago, quando a gente fala de diferentes fornecedores e a gente compara aquela estratégia do passado de pancada no fornecedor, o fornecedor do outro lado da mesa, a gente sabe que isso é antigo. Você acha que ainda tem muita gente fazendo isso aí no mercado, Thiago? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? E como a gente poderia transformar essa pegada? Como a gente poderia ir para um novo modelo onde a gente faz o que nós estamos pregando aqui, que é o relacionamento e não a negociação da porrada? Alexandre, se existe gente fazendo isso hoje, está perdendo tempo e está ficando para trás. Está no tempo das cavernas ainda. Porque a gente também fala muito sobre isso. Quanto maior o problema, mais você tem que ser amigável com a pessoa do outro lado, né? Você não tem que demonstrar a dificuldade. O problema é uma oportunidade de evolução. Então, o fornecedor, o meu entendimento é que existe uma gestão colaborativa. Não acredito numa gestão a longo prazo que não seja colaborativa. Eu posso fazer uma boa negociação para a empresa que eu represento, para o COC, nesse momento, sabendo que eu deixei a DRE do fornecedor negativa, mas pensando a curto prazo ou pensando a longo prazo, isso não tem vida longa. O gestor ele não fez uma boa conta do outro lado, o fornecedor não fez uma boa conta do outro lado, eu vou fazer uma única boa negociação. E o nosso negócio, ele tende a ser duradouro, a nossa visão é de longo prazo. Então, negociação de soco na mesa,
de briga é coisa do passado. Isso tem evoluído bastante, e eu acho muito importante esse cruzamento, essa troca de informação, essa transparência na relação. Eu queria até voltar um ponto ali seu, mas antes de fechar isso, eu queria complementar. Muitas das vezes, o que falta para o gestor comercial, para o comprador, é perguntar mais e falar menos. Às vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu de eu ficar meia hora numa discussão com o fornecedor, a gente parar, vamos conversar, vamos voltar, vamos recapitular a nossa conversa. Quais são os teus objetivos para essa negociação? O que você espera da negociação? E aí, quando você teve um entendimento mais claro, o que o fornecedor espera, e você deixar claro o que você espera do fornecedor, há moedas de troca. Tem coisas que ele consegue ceder e tem coisas que você vai ceder para a entrega de um resultado sustentável para ambas as empresas. Então, essa relação de soco na mesa acabou. O comprador ele precisa ouvir mais, entender mais a necessidade do fornecedor para poder fazer uma boa gestão. E aqui o slide que você apresentou agora há pouco, falando sobre a importância da inteligência comercial, tudo começa no varejo por produto e preço. Você compra, se você comprar, você tem o produto certo, chegou no momento certo, com preço encaixado, competitivo, é um bom passo para você ter um bom andamento durante a gestão. Mas boa parte do teu resultado está na tua gestão. Por isso a importância, eu não sou um mero comprador. O comprador ele tem que ser um gestor. É como você trata o produto, como você vê, como encara o produto no ponto de venda, como você expõe, como você promociona, como você dá visibilidade para ele, que a gente fica, muitas das vezes, só focado na negociação, mas a gestão do produto, o acompanhamento, o carinho, como você trata o produto, ele pode trazer uma rentabilidade maior. Uma mudança de mix, como você deu ali o exemplo, uma mudança de mix dentro de uma categoria, pode sim trazer a rentabilidade que você esperava numa primeira negociação que não veio. Pode sim trazer uma venda adicional, você impulsionar um fundo de sortimento, ou aumentar a margem porque você está impulsionando o fundo de sortimento, ou aumentar a venda e a margem porque você está trabalhando uma categoria tendência, olhando para dados de mercado. Então, essa é a mudança de chave na cabeça do comprador, a importância de olhar todas as variáveis, fazer uma análise mais completa, porque o ganho não está só na negociação, o ganho não está na barganha do comprar bem. Óbvio, tem um grande peso, mas também tem um ganho, além daquela negociação que você trouxe o de melhor para a mesa, tem o ganho da gestão. Isso complementa, traz competitividade, traz o que o cliente também espera do ponto de venda. Muito bem, Thiago, faz todo sentido. Acho que nós temos uma visão muito alinhada a respeito dessa pegada na relação com fornecedores. A gente tem pregado isso nos, pelo menos, últimos 18 a 20 anos, e é incrível, como você colocou no início, né? Se tem alguém fazendo isso, está ficando para trás. Mas é incrível ver a quantidade de compradores, de empresas que ainda usam essas práticas. É até triste perceber que você sugere um formato de relacionamento com o fornecedor diferente e alguns demoram até algum tempo para poder acreditar que isso pode fazer diferença. E outro dia eu ouvi um varejista que ainda não era cliente nosso, ele ia se tornar, alguns dias depois, ia se tornar cliente nosso, e numa reunião ele comentou com a gente, não estou falando de uma empresa pequena, estou falando de uma empresa de 1.700 bi, né? E aí, num certo momento, ele vira e falou assim, mas essa teoria de ficar colocando, de ficar se colocando no lugar do fornecedor, de fazer parceria com o fornecedor, isso não existe. A hora que ele quiser te ferrar, ele te ferra e pronto, acabou, né? Aí eu olhei para ele e pensei comigo, ele ainda não entendeu o conceito. Mas a hora que ele entender o conceito, ele vai entender a diferença. Porque ele precisa mudar, ele precisa evoluir. E tem muita gente nessa circunstância. Pelo menos uma quantidade muito grande de empresas está abrindo os olhos para isso. Eu acho que uma resposta importante para isso é o fato de nós termos
170 pessoas, chegou aqui a quase 180 pessoas participando desse o nosso webinar para ouvir nós dois falando, né? Nós dois falando bobagem aqui a respeito de como gerenciar compras, como melhorar a performance. Então, a grande questão para mim mudou aquela chavinha, virou a chavinha na cabeça do gestor varejista, ele dá atenção para novas variáveis, para novas formas de enxergar as coisas, novos jeitos de fazer. O fato é que ele não pode ficar parado. E como você disse, que fica parado, está andando para trás. E nesse quesito, especificamente, a gente perde muito negócio quando a gente não sabe se relacionar bem com os fornecedores. Queria complementar com um caso divertido. Nós, numa certa ocasião, há poucos anos atrás, nós tínhamos uma negociação muito difícil num cliente que estava acontecendo com o fornecedor, e ele veio pedir uma opinião. Ele falou, cara, a gente não consegue deslanchar com esses caras, como é que a gente faz para sair disso? E aí, só para complementar, engrandecer a colocação que você fez aí, nós dissemos para ele o seguinte: nas últimas vezes que nós participamos como ouvinte de reuniões, vocês estavam ouvindo pouco. Então, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez? Ao invés da gente sentar na mesa dizendo o que nós queremos, nós vamos, sim, apontar, olha, os nossos objetivos são esses. Quais são as suas metas? Perguntar isso, estava o gerente nacional de vendas e o vendedor. E a gente abriu a reunião dizendo quais eram as nossas intenções, nossos objetivos, e perguntando para eles quais eram as metas deles. Porque ao saber quais eram as metas deles, a gente provavelmente conseguiria algum espaço para oferecer algo que era importante para eles, ao invés de pensar só em tentar tirar algo que era importante para nós. Resumo da ópera. Quando nós falamos disso para o dono da empresa, que é o diretor comercial, ele deu gargalhadas na nossa cara. Falou, você está louco? Você vai pegar essa empresa, esse monstro, entre as 5 maiores indústrias do Brasil, entre os meus 3 maiores fornecedores, e você vai perguntar para ele qual é a meta dele, ele vai enfiar tudo que pode na gente. E aí nós falamos, não. Nós precisamos que ele entenda que nós queremos parceria e relacionamento. A hora que a gente se preocupar com ele se preocupa com a gente. E se a gente fizer isso com 100 fornecedores e metade mudar a postura e passar a se preocupar conosco, nós estamos no céu. Eu não preciso ter isso com 100% dos fornecedores. Eu preciso garantir que eu tenho contas estratégicas onde isso jamais pode deixar de acontecer. Bom, depois de muita conversa, convencemos a usar essa técnica, essa tática. E deu certo. Eles entraram na reunião com essa pegada e a relação evoluiu demais. Quando a reunião acabou, nós começamos a fazer conta, isso foi acho que 2 dias depois que eu estive lá, nós começamos a fazer conta de qual tinha sido o ganho efetivo naquela negociação. E o ganho efetivo, incrível que pareça, e para ele caiu a ficha naquele momento, mais da metade do ganho efetivo não tinha sido no desconto, que era onde ele esperava ganhar mais. Agora, os outros fatores foram absolutamente determinantes para a melhoria da performance. Então, por que eu estou falando desse caso? Porque tem muito mais coisa que gera resultado para a empresa, além do desconto que você consegue do fornecedor. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui para a gente dar uma olhadinha, Thiago, e a gente já ir se encaminhando aqui para os nossos finalmente daqui a pouquinho, é a influência do comprador, do gestor comercial nos aspectos financeiros. Eu trouxe um slide aqui só para chamar a atenção dos nossos colegas, porque quando eu faço perguntas para os nossos colegas, e daqui a pouco a gente vai abrir aqui para uma pergunta do pessoal do Passarela, né? Quando a gente discute situações como essa que nós estamos falando agora, de como o comercial impacta a área financeira, muitas vezes a gente pergunta se o comprador já viu um fluxo de caixa. A gente pergunta se o comprador já teve informações vindas do financeiro para balizar o processo dele. E com essa dinâmica, a gente tenta entender um pouco melhor. Então, eu trouxe um slide aqui simples, só para a gente entender como é que isso se dá. A gente costuma controlar o que a gente chama de geração de tesouraria. Que esse número aqui são os dias de tesouraria. De onde ele vem? É um pouquinho mais complexo que isso, mas aqui para simplificar dá para entender com facilidade. Eu tenho aqui um fornecedor, numa categoria, não um fornecedor, tem uma categoria que eu tenho um prazo médio de pagamento de 29 dias, eu tenho 87 dias de estoque.
Ou seja, essa categoria está me deixando 57,8 dias de tesouraria negativa. Ou seja, eu comprei o produto, recebi, paguei e vou vender depois. 57 dias bancando essa categoria. Mas ela, Thiago, é uma categoria pequenininha, 0,6% de participação. Não é importante. Então, isso só deve acontecer nas categorias pequenininhas, não é verdade? Não é bem assim. Se a gente descer aqui, ó, nós vamos ver, por exemplo, perfumaria, eu tenho 22 dias de prazo de pagamento, eu tenho 81 dias de estoque, 59 dias de tesouraria negativa. Olha a seca commodities, 15 e 12% de participação, com 24 e 20 dias de tesouraria negativa. Então, a gente começa a perceber que se o comprador não se atentar para todos os aspectos, ele acaba criando uma necessidade de capital de giro no negócio muito maior do que deveria. Como contraponto disso, você pode olhar para os perecíveis. Então, nos perecíveis, tudo azul. Então, nos perecíveis, eu tenho uma geração de tesouraria positiva em 20 dias, por exemplo, no açougue, apesar de eu ter um prazo de pagamento curto, o açougue dá para pagar com prazo mais longo, e um estoque um pouquinho maior do que devia. Mais de 4 dias de cobertura de estoque no açougue não é necessário, ao contrário. Eu, por FLV, 2,7. Se eu tivesse 2 dias de cobertura de estoque, já estaria bom. Mas eu tenho aqui 31 dias. Está deixando 27 dias de cobertura de estoque, de tesouraria positiva. Então, além desses setores gerarem tráfego, gerarem fluxo, eles criam uma condição que eles me protegem de alguns modelos de negócio, como o atacarejo, que vocês também têm. Além disso, eles têm a capacidade de deixar uma tesouraria positiva, contribuindo para o restante. É óbvio que aqui tem muita falha, né? Aqui eu tenho cobertura de estoque muito alta, onde devia, eu tenho prazo de pagamento curto em algumas coisas. Mas nessa dinâmica, Thiago, a gente vê que o fornecedor, que o comprador não está olhando direito para tudo que ele precisava olhar. Só que antes disso, eu queria ver aqui qual é a dinâmica que nós temos para poder tratar. A maior parte das vezes, eu falei ali atrás, cobertura de estoque está alta. Mas, normalmente, quando a gente fala para o comprador, precisa reduzir o estoque, qual a primeira coisa que ele fala para a gente? Vai dar ruptura. Aí começa aquele terrorismo, né? Terrorismo da gestão do estoque. Você quer que eu baixe o estoque? Não tem problema, mas vai dar ruptura. Né? E aqui eu trouxe um caso que mostra o contrário. Né? Nessa empresa, eles saíram de um estoque monstro, né? E eles foram reduzindo o estoque e, paralelamente, reduzindo também a ruptura. É isso que tem que acontecer. Né? Então, o estoque caindo 35% e a ruptura caindo 54%. Né? Agora, essas questões é que chamam a atenção. Eu gostaria até de abrir agora para o seu comentário, Thiago, sobre esses aspectos aí que nós estamos discutindo, né? E aproveitar e já pedir para o pessoal que está nos assistindo agora que fiquem à vontade, como sempre, mandem suas perguntas, né? Coloque aqui as suas dúvidas para a gente poder tratar. Aproveita que vocês estão aqui na frente do Thiago, faça a pergunta difícil para ele. Não é, Thiago? Você estava dando risada aí quando ele estava falando. Essa é a primeira preocupação do setor de compras com relação à equalização de estoque, né? A preocupação da ruptura, né? A grande discussão é achar esse ponto de equilíbrio, né? Você tem uma boa negociação, ter presença de mercadoria, mas no tempo certo, na quantidade correta, né? Acho aí volta de novo aquela discussão de você ter uma área de inteligência comercial junto a você, né? Você usar os sistemas a favor da gestão de compra. O comprador e o gestor de negócio, ele entender que ele não está perdendo a autonomia dele quando você coloca uma gestão de abastecimento, coloca um sistema com parâmetros, com estatísticas a trabalhar a favor do negócio, né? Ele trazer a sugestão de compra para você baseado em vários indicadores através de inteligência artificial, trazer para vocês o número. O que vai competir é você montar uma boa estratégia, o volume está na mão. O sistema te trouxe, com base em históricos de venda, base em estatísticas, ele te trouxe a projeção de compra. O preço de venda já está definido pelo mercado. Com base em informações de mercado, você já tem o preço de venda, você cruza com a sua estratégia, então você já tem o seu preço de venda definido. Com base nas informações de mercado, você também tem a tendência de categoria, o papel de cada categoria, se é destino, conveniência, rotina, você também já sabe o papel que aquele produto vai exercer. Então, compete um planejamento para negociação,
pegar se aquela projeção tá em linha, olhar para o mercado, que tem, a gente está falando de fatores quantitativos, tudo isso, né? Mas tem os fatores qualitativos também dentro da gestão, que aí tem o feeling muito envolvido, o feeling do comprador. Então, tem as questões qualitativas também para auxiliar na tomada de decisão. Então, esse teu chat, eu estava rindo porque eu estava relembrando algumas questões aqui, e essa mudança é uma mudança importante para várias empresas quando você começa a ganhar cada vez mais corpo. Cada dia mais de estoque são milhões parado, ou você não ser eficiente, quanto isso custa? Às vezes você está tendo um desconto de 5%, mas você está onerando 10 dias de estoque na cadeia daquele produto, não faz sentido, fluxo de caixa não permite, sem falar do custo operacional que você tem adicional, sem falar de você deixar de receber outro produto que porventura está faltando. Então, tem outras perdas dentro do processo se você não analisa o todo, né? Mas é importante essa virada de chave para ter essa mudança de chave. O comprador, de novo, o líder da célula comercial, ele entender do todo. Ele precisa entender um pouquinho de cada área. Ele precisa entender de fluxo de caixa. Ele precisa entender o quanto é importante ele trabalhar com estoque equalizado. É isso aí. Eu vou dar agora o espaço aqui para o pessoal do Passarela, que tinha levantado a mão, Thiago, para a gente ver a contribuição ou a dúvida deles. Vamos lá, fica à vontade, pessoal. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Thiago, boa tarde a todos aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade, estão dando a todos que estão participando aí, que isso vale como uma aula, pode ter certeza, viu? Então, a questão assim, que eu vi muito foi falado sobre a questão do preparo, né? Se antecipar, né? Ter informação na mão, e o gestor de categoria primeiro tem que ser o analista, né? Ele tem que saber interpretar o número. Que se você não interpretar o número, você não sabe para que lado você vai. Então, a informação hoje ela é extremamente importante. Né? E eu acho que um grande ponto que tem que ser colocado também é que compartilhar o desafio com o fornecedor, né? Dividir o problema, né? Não o fardo ficar pesado só para um lado. Então, acho que isso também, quando a área comercial coloca divide esse peso, esse desafio junto com o fornecedor, acho que a relação fica bem mais fácil para a gente buscar o mesmo objetivo, que é vender mais, né? Thiago, você que está na empresa que mais cresce em Santa Catarina, um grupo aí que todo mundo admira, que é o Coque, pelo crescimento e pelo formato de trabalho, como você faz para linkar, né, o que é desenhado no papel na área comercial, né, o que é definido os JBPs, enfim, com a execução na loja? Como que é esse alinhamento entre o comercial e a operação? Porque se o comercial desenha, a operação não executa, o negócio não acontece. Se a operação executa o que o comercial não pediu, também não anda, né? Como é que é essa ligação entre o que está sendo definido, né, e o que está sendo executado, a agilidade? Como é que você faz para ganhar esse ritmo? Porque, como a gente fala com o fornecedor, né, se eu não vendo, eu não compro, então me ajuda a vender mais, né? Então a operação tem um papel, eu acho que gigantesco nesse contato aí. Antes do Thiago responder, Márcio, a gente fez um treinamento, gestão comercial 4.0 na sede da... a gente, só complementando uma coisinha para o Thiago falar, a gente fez um treinamento na sede da CATS com um monte de gente para esse curso comercial 4.0. E a gente convidou as empresas a não trazer apenas os compradores, a trazer também gente de operação, gente do financeiro e gente do marketing. Foi uma experiência fenomenal, mas teve um dia da conversa que um representante de operações começou a discutir com um representante do comercial, empresas diferentes, né, seus pontos de vista. E aí você vê que tem um embate muito grande entre o comercial e a operação por falta de alinhamento, Márcio, por falta de compartilhamento das estratégias e dos recursos disponíveis. E aí o compromisso fica difícil de ser seguido quando não há esse alinhamento. Então, você falando disso, perguntando, vamos ouvir o que o Thiago tem a dizer, mas eu me lembro, quase deu briga. Fenomenal. Boa tarde, Alexandre. Bem? Isso é comum em várias empresas, a discussão entre áreas. Dentro do COC, vamos falar dentro do COC. A gente faz um trabalho cooperado entre as áreas. Acho que é um dos grandes diferenciais que eu consigo perceber. Eu estou 4 anos no grupo. Óbvio, existem as lideranças, existem os objetivos de cada área, mas existe uma sinergia muito grande com relação aos processos pré-estabelecidos. Não quer dizer que não haja discordância, mas o primeiro ponto, que aí eu acho que vale para todos, é o que é combinado não custa caro.
Se eu combinei conforme minha palavra, tem poder, mais do que a minha assinatura de um contrato que você combinou, sua palavra é o seu maior tesouro, né? Então, a gente negociou, tratou com o fornecedor, nós vamos executar. Isso é uma política muito clara dentro do Grupo Koch, e eu acho que o que é combinado ele tem que ser executado para você não perder sua credibilidade junto ao fornecedor. Mas sempre é 100% a execução daquilo que é combinado, ou tem alguma coisinha a ser corrigida? Sim, sempre tem alguma coisa, mas a gente vai afinando os processos, a gente tem processos claros hoje de execução, acompanhamento, desde da gestão de compra, da gestão de abastecimento, da visibilidade para a operação, da comunicação para a loja, da precificação, do que faz quando acaba aquela mercadoria. E então a gente consegue ter uma rotina, uma organização um pouco mais suave com relação a esse processo. Sempre é redondo? Não. A gente sempre está aprimorando. A gente toda semana tem uma situação nova, ou pela dinâmica, pelo crescimento, pela expansão, pelo que você negociou no dado momento, pode não ser tão oportuno. A operação tem todo o direito, é isso que nós temos que entender também. A operação é nossos olhos na loja, cada loja é uma empresa, a operação tem o direito e a obrigação de pontuar aquilo que não funciona bem. A operação está lá no piso de loja, está vendo o que está acontecendo, então ele tem o papel de dizer, olha, isso aqui você mandou, não vende na minha loja. Você mandou para todas as lojas, pode vender na loja do litoral, mas a minha loja aqui que é interior não vende. Isso aqui que você mandou, até vendeu bem, mas você mandou demais sobre a mercadoria, o que você vai fazer com esse excesso de mercadoria? Me ajuda a resolver isso. Isso aqui que você mandou não faz sentido para estar na entrada da loja. Isso aqui que você mandou não tem a característica da região. Isso é importante pontuar, mas negociado, executado. A tratativa ela é dada posterior, então é um trabalho que a gente faz com muita sinergia e flui. Mas é um desafio, sim, em todas as áreas. É um desafio, sim, esse link entre comercial e operação para que flua bem os processos. Muito bem, Thiago. Satisfeito, Márcio? Opa, obrigado aí, Thiago, pelas palavras aí. Valeu. Thiago, a gente fala muito dessa questão de ter um comercial mais eficiente, a relação comercial-operações e tal, né? Então tem muita coisa para olhar e para fazer. Mas a gente sabe que as empresas precisam se mexer, elas não podem ficar paradas, precisam evoluir e com uma certa agilidade e velocidade. Eu tenho aqui um slide para chegar aqui no finalzinho aí da nossa apresentação, nosso penúltimo slide, né? Onde eu quero fechar discutindo uma questão relevante, que é a questão da evolução contínua. A gente fala muito para o varejo, de uma forma geral, que é necessário se manter em movimento, né? E olhar para o futuro, e olhar para frente, a trazer novas abordagens e tudo mais para dentro do negócio. Porque quem fica parado está andando para trás. E a gente vê que nem sempre o varejista consegue materializar o que é se manter em movimento, né? Então eu trouxe aqui um slide baseado aí num método que a R Dias desenvolveu para poder olhar para essa dinâmica. A posição da empresa no mercado, né, a sua performance, ela é traduzida por lucratividade versus crescimento. Então, se eu gero mais lucro, eu cresço, tenho mais capacidade de investimento. Então, essas são duas variáveis importantes. E as empresas têm uma condição, normalmente, assim, eu quero ser melhor do que o meu concorrente. Normalmente, essa é a preocupação. Então, essa primeira fronteira da eficiência, esse F1 que está aí na borda do vermelhinho, ele é a primeira fronteira e é a linha média. Então, eu quero ser melhor que a média de mercado, né? Quando você olha para isso e fala, pô, mas eu queria ir além, como é que eu faço para evoluir, né? Então, normalmente, você precisa de aprimoramento. E o primeiro nível de aprimoramento que você vai buscar é o aprimoramento tático. O aprimoramento tático vai te dizer, eu vou implantar o GC, eu vou implantar o pricing, eu vou, de alguma forma, desenvolver novas formas de operar para me trazer mais resultado. E aí ele alcança a segunda fronteira de eficiência. Quando ele quer evoluir para a terceira fronteira de eficiência, ele vai ter que agora aprimorar suas capacidades, que é aquela história, eu desenhei uma tática, mas eu estou conseguindo, eu tenho capacidades para executar isso com maestria, com excelência, a ponto de capturar os resultados? Então, vou lá estruturar essa frente de capacidades, aprimorar essas capacidades. E se eu quiser realmente ir para a fronteira das melhores práticas, lá o F4, aí eu tenho que mudar o jogo, eu tenho que fazer a minha empresa ser gerida por processos, e não ser gerida por hierarquia,
como a gente brincou agora há pouco, que mostrava que um comprador dizia, pô, eu não vou, mas a logística é a responsabilidade do outro, não é da minha responsabilidade, a loja é a responsabilidade do outro, não é minha. Esquece isso. A hierarquia diz em que departamento ele está, mas o processo que ele tem que gerenciar vai permear todas as áreas. É impossível ser diferente disso, porque se ele for responsável pela venda, ele tem que considerar como é que ela está exposto, se o produto chegou na loja, se a logística enviou isso, se foi adquirido, se o fornecedor entregou, entre outras coisas. Então, com essa dinâmica, eu consigo evoluir e alcançar a fronteira das melhores práticas. As empresas com maior lucro líquido, hoje do mercado, tem alguma coisa que varia de 6,5 a 7,5, 7,7 de lucro líquido. Elas normalmente estão nessa fase, nessa fronteira das melhores práticas. E como é isso no comercial, pensando em uma fronteira do comercial, que é a fronteira da precificação, do pricing? Então, uma empresa que está aqui na fronteira 1, né, no F1, ela normalmente está fazendo a precificação baseada no custo e na concorrência. São aqueles jeitos antigos, eu boto a margem no sistema e deixo a entrada de um novo produto, uma nota fiscal ou uma alteração de tabela do fornecedor, mudar o preço. Ou então, faço pesquisa do concorrente, mas isso só faço normalmente na curva A, um pedacinho da B. Então, quem está ali na média do mercado, para baixo, está fazendo desse jeito. Mas como eu evoluo nesse quesito? Bom, se eu quiser ir para a fronteira 2, eu vou fazer uma precificação clusterizada. Então, já não vou fazer preço igual para todas as lojas, vou separar a dinâmica de preço por loja ou por cluster, né, por segmento de loja, e vou precificar de acordo com o nível de sensibilidade do produto ou curva de importância. Mas se eu quiser ir para a fronteira 3, como é que eu tenho que fazer nesse processo de pricing? Pô, eu vou fazer os preços a partir do posicionamento mercadológico, que vai levar em consideração a relação entre nível de serviço e o preço que eu pratico. Mas se eu quiser mesmo ir adiante, subir mais um ponto na régua, bom, aí eu vou fazer uma precificação inteligente e automatizada, às vezes até com preço preditivo. Então, com essa perspectiva, eu estou na crista da onda me mantendo evoluindo. E cada vez que aparecer uma novidade, uma pegada diferente, essa evolução vai empurrar o F4 para o F3, o F3 para o F2, o F1. A empresa que estiver mais perto ali do carrinho corre o risco até dela cair fora do mercado, porque já não está conseguindo se atualizar mais. Então, com essa dinâmica, a gente traz para a discussão aqui a importância do comprador e dos gestores comerciais se manterem focados no crescimento e evolução contínua do negócio, né? Esse é o ponto, Thiago, para a gente tratar aqui, a importância da evolução contínua desse profissional, a importância da evolução contínua da área comercial, que é, como a gente sabe, o leme do negócio. Muitas pessoas dizem que a área comercial é o motor do negócio, mas, na verdade, nós estamos falando de outra coisa. A área comercial é o leme do negócio. O motor do negócio é, de verdade, a loja, né? Então, como fazer nessa circunstância, Thiago, para manter a empresa em evolução? E aí eu vi que tem uma perguntinha aqui, acho que é o pessoal do Passarela, né? Que está com a mão levantada aqui para fazer uma entrada. Se quiser entrar agora, o Thiago já responde na sequência. Fica à vontade. Acho que já foi, Alexandre. Acho que ficou marcado aqui já. Tudo certinho aí. Tranquilo. Beleza. Nós temos outro participante, Passarela também. Não sei se é o senhor também, senhor Márcio. Opa, pode ser que seja. Compras Passarela. Tá, pode ser que seja outro link aqui. Mas, legal. Enfim. Tá. Ó, a Alexa Mara do Belém, todos os responsáveis pela empresa são críticos importantes, né? Comercial e operações. Comercial quer estratégia para atingir venda e margem. Operações quer preço melhor que todos os concorrentes para vender. Como equilibrar isso? Conta pra gente, Thiago. Essa pergunta é para você. Pergunta difícil, eu passo para você, viu, Thiago? Eu acho que a pressão é natural do negócio. De novo, aonde tudo acontece é na loja. Não tem uma área, de novo, não tem uma área mais importante do que a outra. Todas fazem parte do negócio. Eu, como líder comercial, incentivo a operação a trazer à tona os pontos de insatisfação, porque você tem loja em várias cidades. A regra de uma cidade não vale para outra cidade. A tua estratégia pode ser que não atenda a expectativa
de uma praça do litoral, outra do interior, enfim. O gerente da loja está lá todo dia atendendo os clientes, então ele tem que ter essa visão. Assim como também a logística tem os pontos pertinentes para trazer reabastecimento, TI, enfim, toda a área contribui para a entrega do resultado como um todo. Essa autocobrança, essa alta performance de cada área é importante para a entrega do todo. A gente discute muito internamente e, de novo, para a gente trabalhar de uma forma... temos áreas diferenciadas, mas trabalhamos de uma forma muito cooperada, a gente traz muito à tona as dificuldades de cada área para a entrega do todo. A visão do gestor comercial, a visão do comprador, ela precisa evoluir nesse sentido também. Um bom gestor comercial, um bom comprador, ele começa a ter a visão do todo, a empatia também sobre as outras áreas, né? O que o meu trabalho faz, todo o meu trabalho, de que forma que ele impacta lá na ponta? Positivamente ou negativamente? Então, ele tem que ter a visão, beleza, eu fiz um bom aproveitamento de custo, fiz um bom aproveitamento, vai ter aumento, realmente foi uma bela negociação. Ganhei 5% na negociação, mas eu travei o CD, eu mandei mercadoria demais, eu prejudiquei rodízio de mercadoria nas lojas, eu dei avaria na loja pelo armazenamento. No final das contas, quando eu vou fazer a conta, lá afinal, aquele 5% saiu caro. Então, essa visão do todo é importante o comprador ter. E essa evolução, Alexandre, respondendo a sua pergunta, é muito engraçado. O ser humano, ele vive na necessidade, não é o mais forte que sobrevive, é o que está mais pronto para estar apto a evoluir, né? Então, as mudanças, a coisa que a gente tem mais certeza dentro do varejo é que sempre vai ter mudança. É a coisa mais certa. A gente não sabe da semana que vem, é pandemia, sai pandemia, é crise econômica, é cenário econômico favorável. A gente não sabe o que prevê, o que a gente tem para o próximo ano. A gente sabe que a gente vai ter mudança. Agora, o gestor comercial, o comprador que vai se dar bem, que vai evoluir, que vai crescer, que vai progredir como profissional, é aquele que está apto e com cabeça aberta para mudar. Então, assim, a gente tem... Isso não quer dizer... A gente tem compradores aqui conosco que estão há 20 anos junto na companhia e estão sofrendo constantes mudanças. Eu estou 4 anos no grupo, COC, e já vi muita coisa acontecer. Imagina quem está há 20 anos conosco. Mas esse comprador, ele está com a cabeça aberta, ele está pronto para receber o desafio. Isso que motiva, isso que faz a diferença numa empresa. O processo vai existir, o processo pode ser implementado em qualquer empresa. Mas se o time não tiver com a cabeça aberta, o processo não acontece. Criar processo é fácil, você copia e cola. Agora, se você não tem um time engajado, comprometido e aberto para mudança, não vai acontecer. Não vai para frente. Às vezes, por mais incrível que aconteça, às vezes o próprio dono da empresa, o próprio líder máximo do negócio, não está apoiando essa evolução com a força que devia. E aí é importantíssimo lembrar disso, né? O papel do líder nessa jogada, né? Como você bem mencionou. Bom, senhores, nós estamos chegando aqui ao final. Eu queria ressaltar aqui uma questão. Nós estamos voltando, né, com já tratado no passado, já executado com um sucesso bastante grande, no lançamento de mais uma edição do nosso Comercial 4.0 aí, em parceria com a CATS. Né? Esse curso ele tem uma pegada prática extremamente profunda. Lá no site, o próprio Gustavo já colocou aqui no bate-papo, tem o link lá para o curso. Vocês que estão assistindo podem clicar lá, vocês vão ver vídeos com depoimento dos participantes e uma série de outras informações. E o que eu quero resumir aqui para vocês é o seguinte: quando a CATS pega um negócio para fazer, faz e faz direito, faz bem feito, né? Acompanha a CATS há muitos anos. E a R. Dias gosta muito também dessa pegada de profundidade. Nós estamos em parceria com a CATS há muitos anos, entregando valor para o varejista de uma forma bacana. Portanto, aqueles que tiverem dúvidas podem passar essas dúvidas aí para os nossos canais de comunicação. Junto com a CATS, estamos à disposição. Eu gostaria aqui de agradecer profundamente ao convite da CATS para a participação nesse bate-papo de hoje. Agradecer muito ao Thiago. Thiago, foi um bom bate-papo, foi um bate-papo franco, legal, bacana, gostoso de ouvir. Tenho certeza que os nossos colegas varejistas estão considerando o tempo que eles estiveram aqui com a gente hoje um grande investimento, porque hoje foram tratados assuntos bem pertinentes que podem levar as empresas a uma melhoria consistente. Então, queria agradecer pelas suas palavras,
pelas suas colocações. E eu queria passar agora a palavra para o Otávio, fazer o encerramento e depois pedir para que o Thiago também o faça. Fica à vontade, Otávio. Muito obrigado, Alexandre. Realmente, quando a CATS pega algum projeto, a gente se empenha para fazer o melhor e sempre buscando parceiros, profissionais, especialistas de qualidade, como nesse evento de hoje, onde contamos com você, aí representando a R. Dias, e com o Thiago, representando um dos nossos associados, do Grupo COC, que é bastante importante para nós, assim como todos os outros. E gostaria também de mencionar, claro, o seu Márcio Simeone, que participou na reunião de hoje, que é nosso coordenador do Comitê Comercial, que esteve na conversa com o especialista passado, também fez uma grande participação. Agradecemos também várias participações aqui no evento, aqui da nossa diretoria, dos nossos conselhos, conselho fiscal, conselho diretor, e vários outros membros também do Comitê Comercial, que são bem importantes. Bom, eu queria voltar a palavra para o Thiago, para ele fazer as considerações finais dele sobre o evento, e mais uma vez agradecer muito, Alexandre, e agradecer muito, Thiago, pela participação. Bom, minha palavra final é mais um agradecimento ao Alexandre, né, pela essa conversa, também toda a liderança da CATS, Otávio, todo o time da CATS, por promover essa discussão. Acho que é enriquecedor, já teve outros fóruns, isso agrega muito ao conhecimento do setor, mostra a união do setor, isso faz com que o setor se fortaleça e o consumidor seja beneficiado com tudo isso, né? Isso gera um ciclo positivo para o varejo e pelo papel que a gente exerce, que é essencial, é fundamental a preparação e o desenvolvimento de todo o setor, né? Então, realmente, mais agradecer, um tema extremamente relevante. Então, eu sou suspeito a falar, eu sou comprador até hoje, então, como uma vez comprador a vida inteira, então, um tema extremamente relevante e muito oportuno para os momentos atuais, de tanta mudança e de globalização, de informação. Mais do que tudo, a gente precisa realmente virar a chave, o comprador virar gestor do seu negócio, virar o líder da célula multifuncional, utilizar todas as informações, todas as ferramentas que são nos oferecidas hoje para uma melhor gestão da sua categoria, do seu negócio como um todo, tá bom? Muito obrigado pelo esse tempo e pela oportunidade de estar junto com vocês. Fantástico, Thiago, fantástico, Alexandre, muito obrigado. Tivemos mais de 250 inscrições para esse evento, mais de 200 participantes aqui online conosco. Alexandre, você gostaria da palavra novamente para fazer alguma consideração final? Bom, Otávio, para mim foi um enorme prazer estar aqui com os colegas varejistas de Santa Catarina, podendo discutir um tema tão bacana, com representante de uma empresa tão especial, né? Conheço o Zé há muito tempo, muitos anos, vejo a trajetória do COC, nós temos que parabenizá-los, né? E eu gostaria de deixar um recado para os nossos demais colegas varejistas, né? Nós vamos fazer esse evento de formação de compradores através da CATS. Eu acho que essa é apenas uma das pontas das quais você pode trabalhar para melhorar a performance da área comercial, mas entenda através das palavras do próprio Thiago, que eu acho que as colocou de uma forma muito apropriada. Se você ainda está olhando para as compras da forma que o passado olhava, você simplesmente está perdendo uma oportunidade gigante de aprimorar a sua performance e garantir que a sua empresa esteja no grupo dos vencedores. A média não me interessa, eu quero estar entre os primeiros. Então, que cada um de vocês tenha a oportunidade de estar entre os primeiros, não tenha dúvida, né? Vocês estão vendo aqui hoje, na nossa presença, né? O Thiago aqui representando o COC, uma empresa vencedora, uma empresa que alcançou a liderança do Estado, e ela não foi sempre a líder do Estado. Então, foi um trabalho árduo, um trabalho pesado, inclusive com a participação do Thiago, e uma grande visão, né? Uma empresa visionária que fez isso acontecer. Portanto, aposte no seu negócio, independente do seu tamanho, você tem condições de fazer melhor todos os dias. Só que tem um detalhe, não é só condições, é obrigação, porque o mercado vai te cobrar isso. Então, não fica parado não. Corra bastante que você tem a oportunidade para ir adiante. Não deixe de se inscrever lá no curso, você vai gostar bastante. Grande abraço a todos. Obrigado, Otávio. Valeu, Alexandre. Realmente é uma oportunidade muito, muito importante para todos, justamente para quebrar esse paradigma aí do comprador e ser um profissional mais completo, ser um gestor comercial, como tudo que foi mencionado hoje,
nessa conversa brilhante de grandes especialistas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Thiago, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, obrigado também a todos os participantes, agradeço agora em nome do senhor Francisco Crestani, nosso presidente executivo, que infelizmente, por conta de outras agendas, não pôde estar conosco hoje à tarde, mas que deixou aqui os parabéns a todos também e os agradecimentos pela participação de todos. Então, agradecemos a participação de todos da diretoria, do Comitê Comercial da CATS, especialmente também a organização aqui do evento, aqui pelo pessoal da CATS, pelo nosso time aqui, que sempre se empenha muito nos melhores resultados para os nossos eventos, tudo que a CATS desenvolve. Então, mais uma vez, muito obrigado.